Olá, muito bem-vindos e boa noite. Esta é a primeira edição do programa Conexão Angola, aqui na sua TPE Notícias. Este é o programa de análise, comentário e atualidade internacional. Aqui trazemos a debate e a conversa, o que de mais importante se assinala nos noticiários que giram por todo o mundo. Já sabe que habitualmente fazemos conexão a vários pontos do mundo para os nossos comentadores, então emprestarem aqui também a sua conversa, justamente para debatermos os assuntos que dominam a atualidade internacional. E lembro que este é o primeiro programa do ano de 2023. Já sabe, o ano de 2022 terminou com duas notícias tristes, nomeadamente a morte do rei Pelé no Brasil, depois de mais de um mês de internamento com várias complicações de saúde. Então, a notícia que ninguém quis ouvir acabou por ser confirmada no final do ano. E no mesmo final do ano também o mundo foi abalado pela notícia da morte do Papa Emérito Bento XVI. Para a conexão de hoje, vamos contar com a presença do Wellington Calazans, que nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, um bom ano 2023, boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David, um bom ano para você, sua família, boa noite para você que está assistindo e também um bom ano ao professor Matias aqui no painel, é uma honra estar de volta. E também nos fala a partir de outro ponto de Luanda o professor Matias Pires. Professor, muito boa noite, um feliz ano de 2023 e bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, Wellington. Boa noite, telespectadores. Votos de feliz ano novo para todos. Estamos aqui para este exercício de partilha, de pensamento, de reflexões em prol de um mundo que se espera harmonioso e próspero. Professor, e é consigo que vou começar justamente para olharmos ainda para a figura de Josef Ratzinger, o alemão que chegou a Papa, aquele que iniciou várias reformas profundas na Igreja Católica e que também, apesar de ter deixado no seu testamento apostólico expresso que queria um funeral bastante simples, não foi possível, dada a dimensão da sua figura. Estamos a falar de um funeral que contou com mais de 50 mil pessoas na Praça de São Pedro na última quinta-feira. Coincidentemente, o Papa Bento XVI visitou Angola. A primeira nota é endereçar sentidas condolências à vasta comunidade católica de Angola. O Papa representa muito, é fator de unidade, de equilíbrio e de coesão no seio das pessoas que comungam a fé católica e não só, porque também é chefe de Estado e o nosso país tem relações diplomáticas com a Santa Sé, por isso mesmo é que tivemos Sua Excelência a Senhora Vice-Presidente da República assinar o livro de condolências aqui na Anunciatura, que é a designação dada às embaixadas da Santa Sé. Tivemos também a Presidente da Assembleia Nacional e a Senhora Secretária de Estado das Relações Exteriores, em representação do Senhor Ministro das Relações Exteriores, tanto para dizer que a morte de um Papa, mesmo que pela primeira vez emérito, é um acontecimento de dimensão mundial. É verdade que, por vontade própria, procurou que fosse óbito do homem e não do Papa Emérito, e por isso mesmo, protocolarmente, apenas consideraram-se as presenças da Itália e da Alemanha, tanto Itália por causa da sua condição de país onde se encontra também Roma, que é lá onde está a Santa Sé, o Vaticano, e a Alemanha por ser o país de origem de Josef Ratzinger. Foi um Papa com um histórico muito bom, porque foi o guardião, digamos assim, dos cânones da Igreja, por ter sido o prefeito para a área da evangelização. E, nesse sentido, fez um trabalho muito notável naquilo que é a divulgação e preservação da fé católica. Ele visitou o nosso país em 2009,
uma visita que mobilizou muitos fiéis e também ordenou muitos compatriotas nossos para os mais altos graus ao nível do clero católico em Angola. Por isso mesmo, sentimos esta sua partida. Entretanto, como um verdadeiro cristão, soube interpretar o contexto da sua saúde, das limitações que tinha que dar à igreja, e a única concessão que fez pela sua fé, ao contrário do que é habitual, foi resignar o seu mandato papal. E esta nota, essa humildade que ele transmitiu, é um dos legados mais importantes que ele deixa para a comunidade católica. De resto, não há muita coisa a dizer. Felizmente, para a Igreja Católica, não houve ser vacante, porque ele há muito deixou as funções, e testemunhamos a condição singular de um Papa presidir a missa, tanto de corpo presente de um Papa emérito. São coisas do nosso tempo, a história registrou, e só resta, portanto, àqueles que comungam a fé católica preservarem os seus ensinamentos, difundidos, aliás, em encíclicas e vários outros documentos reitores da Igreja, para que continuem a ser fiéis. Ele e o atual Papa, do ponto de vista do posicionamento, são, direi mesmo, opostos. Ratzinger é mais conservador, é da linha dura, digamos assim, da Igreja. Já o Papa Francisco é um Papa mais progressista, vou dizer assim, com muitas concessões ao nível daquilo que é a tradição da Igreja, mas são realidades próprias que a Igreja Católica vai vivendo e vai adequando-se também um pouco aos contextos da sociedade. Obrigado, professor Matias, por estes comentários. Vou passar agora para o Wellington Calazans. Wellington, o professor Matias lembrava aqui o facto deste momento histórico e único da história moderna da Igreja Católica, que tem que ver com um Papa em funções presidir a cerimónia fúnebre de corpo presente do seu Papa emérito, portanto, do seu antecessor. O professor também aqui lembrou da questão de Bento XVI ser essa pessoa mais introspectiva, mais reservada, se quisermos, um Papa da razão, que contrasta algo, de algum modo, com este Papa que é dos afetos, que é Francisco. Lembramos que vamos tentar olhar aqui um bocado mais para frente. A Igreja está com um Papa em funções que tem agora 86 anos de idade e que também vai apresentando sinais de debilidades por conta da saúde, que já não está muito boa. E o Papa emérito recusou-se a ser levado para um hospital de especialidade, portanto Bento XVI, e vemos também em Francisco que se recusa em operar o joelho, que lhe está a causar limitações muito visíveis. Estamos aqui diante deste ato e desta amostra de humildade, caridade e sobretudo de mostrar que são pessoas comuns como as demais. Exatamente isso, David. São pessoas comuns e é muito importante que essa imagem seja resgatada a partir das autoridades máximas da Igreja Católica, porque de uma maneira muito dura até de observar, eu sou católico e posso falar isso com tranquilidade, o crescimento das igrejas chamadas protestantes impõe à Igreja Católica uma adaptação aos tempos modernos, mas a Igreja Católica ela é muito à frente do tempo e ela sabe que qualquer tipo de mudança pode representar uma ameaça à sua tradição. Por isso, esse resgate aí, preferir conviver com a dor, preferir conviver com o recolhimento, com as orações que vimos no Papa Bento XVI e agora vemos, como você mencionou, no atual Papa, o Papa Francisco, também uma maneira muito importante de resgatar valores que estavam sendo perdidos pela Igreja Católica, que são os princípios da humildade e dessa humanidade, porque os papas não podem ser vistos como santos que estão nos céus, né? São pessoas que lideram
uma importante instituição, que é a Igreja Católica, e que representam um universo muito grande de fiéis em todo o planeta. Então, David, isso também antecipa uma polêmica artificial criada pela imprensa em torno de mandatos mais curtos dos papas, o que eu não acredito que venha a ser consolidado, porque a Igreja Católica, como falei, ela preserva as suas tradições e, por isso, eu acredito que o Papa Francisco deva preservar o seu mandato. Houve, depois de 600 anos, uma exceção com o ex-papa, o falecido Bento XVI, de termos aí um ex-papa e um papa gerindo a Igreja Católica em todo o mundo. Mas isso dificilmente voltará a acontecer e certamente as gerações atuais não irão ter esse privilégio que nós tivemos de conviver com essa realidade de 600 anos atrás. Então, David, esse momento de dor e reflexão para os católicos foi também uma oportunidade para uma reflexão de diferentes autoridades políticas e religiosas, independentemente do catolicismo, de verem que é importante o resgate da paz, da unidade e de valores que não podem ser perdidos a partir de guerras, conflitos e de ganância que têm, lamentavelmente, sido predominantes nos nossos tempos. Wellington falou da questão do crescimento exponencial das igrejas de matriz protestante, sobretudo pentecostais, e o Brasil é uma realidade que os angolanos conhecem bem quanto a este fenómeno, além de também em África, como são os casos, por exemplo, do Congo Democrático ou a própria Nigéria, também registarem estes fenómenos. O Papa Bento XVI também, tal como o professor Matias falou desta ligação que ele teve com Angola, tendo visitado pessoalmente o nosso país, também em 2007 esteve no Brasil. Que legado terá deixado o Papa Bento XVI nessa passagem pelo Brasil? O legado deixado pelo Papa Bento XVI é um legado histórico e é um legado escrito. Então, ele tem muito mais valor para as próximas gerações de estudiosos dessas questões religiosas, David. Ele era um verdadeiro teórico. Ele defendia teses seguidas em torno de todas as questões religiosas. Inclusive, a visita do Papa Francisco, em 2016, aqui à Suécia, já era um projeto do próprio Bento XVI de uma reaproximação entre a Igreja Católica e os luteranos. Naquela oportunidade, em 2016, eram 500 anos do protestantismo, que marcou por Martim Lutero o protesto contra a Igreja Católica, e a Suécia é um país luterano. E o Papa Francisco veio aqui, mas era um projeto teórico herdado do anterior, o Papa Bento XVI. Então, eu acredito que isso que eu falei sobre tradição da Igreja Católica e todos os valores culturais, porque a Igreja Católica não é apenas uma questão religiosa, é uma questão cultural que é incorporada nos seus fiéis e no mundo de um modo geral, ele tenha dado um contributo, deixado um contributo, especialmente por ter sido escrito, e a escrita tem valor histórico que vai para a posteridade. Wellington falou aqui dessa questão da necessidade da promoção da aproximação entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Luterana. Lembramos também aqui que o Papa Bento XVI, tal como lembrou o professor Matias, desse legado que deixa, que foi, por exemplo, a redação do catolicismo católico, ele também é que lança as bases para a aproximação ao próprio islamismo e também com a Igreja Ortodoxa. Um legado que está a ser continuado por Francisco. Exatamente, porque hoje, quando falamos de igreja protestante, temos que separar essas igrejas neopentecostais que surgiram aí artificialmente nos últimos anos. É preciso ter esse cuidado e sabemos muito bem que alguns, vamos chamar de falsos profetas, numa linguagem religiosa, se aproveitam da ingenuidade das pessoas e transformam igrejas em verdadeiras maneiras de enriquecimento rápido. Por isso, o respeito da Igreja Católica pelas igrejas tradicionais, entre elas a luterana e também das religiões que você mencionou, como o islamismo, que é convergente em muitas coisas com o pensamento católico e luterano, porque defende a vida, defende uma série de valores que estão postos aí no debate e que precisam ser realmente preservados para preservar a espécie humana de um modo geral.
Obrigado, Wellington, por esses comentários à volta da figura de Bento XVI, que foi enterrado na última quinta-feira. Os seus restos mortais já repousam na cripta de São Pedro, no Vaticano. Portanto, uma cerimônia envolta há muita tradição católica, se assim se pode dizer, e tendo mesmo surpreendido o mundo, porque muitos dos objetos usados no funeral de João Paulo II, inclusive a própria tumba onde está depositado o caixão de Bento XVI, foi usado também para João Paulo II. Francisco Pegado, muito boa noite, bem-vindo ao nosso painel, feliz ano novo e é bom tê-lo de volta. Boa noite, David. Boa noite aos colegas. Boa noite, Angola. Feliz ano novo a ti, David, a meus colegas e, claro, todos os angolanos da cabine da CONENA e, em especial, os funcionários da TPA. Francisco, queria justamente terminar a conversa à volta de Bento XVI consigo, sendo que já ouvimos o professor Matias e também o Wellington. Este Papa que foi a enterrar aos 95 anos de idade, que deixa um legado ainda por definir em termos de textos e documentos que deixa para a Igreja. Ele que já é aclamado pelos teólogos como sendo mais um doutor da Igreja. É verdade, David. A pessoa do Papa Bento, como tal, poderia não ter as pessoas não viam ele como aquela pessoa planificada, aquela pessoa do povo, mas ele, para mim, sempre foi mais um estudioso do que outra coisa. Foi um líder religioso de mais de 1,2 bilhões de católicos e uma das frases que ficará comigo, é que ele sempre dizia: o amor supera a justiça é dar ao outro o que é dele, amor é dar ao outro o que é meu. Então, essas frases ficaram comigo, que escreveu muito sobre o amor, escreveu muito sobre o catolicismo, defendia o catolicismo mais fechado, se me permite esse erro, essa expressão, desculpa, mas ficou. Meus colegas já disseram tudo o que tive aqui a ouvir. Foi um enterro possível que foi. Ele pediu que não queria um enterro com tanta gente, mas mesmo assim foi dado a todo respeito. E ficou marcado também por ser o Papa que renunciou ao cargo, por motivos que já é sabido. E no enterro que fiquei triste, que eu vi aqui pela televisão, foi o Papa Francisco a ter que levar, se posso chamar o seu colega, acompanhar na última missa. Foi triste para mim, mas fica o legado do doutor, os escritos, que os manuais deixados, que poderão unir muito mais os católicos e outras religiões. Obrigado, Pegado, e vamos agora dar sequência à nossa conversa, ao nosso programa, olhando agora para um outro tema, que tem que ver justamente com a questão ainda do conflito que opõe a Ucrânia à Rússia. Estamos há pouco tempo de comemorar, de assinalar melhor, um ano deste conflito, portanto iniciado a 24 de fevereiro, e agora por ocasião do Natal e Ano Novo, várias vozes levantaram que se assinasse um acordo de cessar-fogo para que as famílias de um e do outro lado passassem esta festa da família em paz, uma proposta que foi rejeitada pela Ucrânia, sendo que a Ucrânia continua a exigir que para qualquer acordo com a Rússia deve deixar os territórios ocupados na Ucrânia. Esta semana, então, o presidente Vladimir Putin propôs um cessar-fogo de 36 horas, justamente por ocasião do Natal e também do Natal ortodoxo, portanto a religião que prevalece na Ucrânia e na Rússia, a pedido do patriarca Kirill da Rússia, que pede que se cessem as hostilidades por estes 2 dias. Entretanto, a Ucrânia já rejeitou este acordo e a Rússia também já veio, nesta sexta-feira, dizer que a Ucrânia estava a violar o cessar-fogo. Wellington. David, foi uma oportunidade perdida pelos ucranianos e foi uma jogada de propaganda muito inteligente por parte da Rússia. Porque, a propósito até de termos falado no tópico anterior sobre religião, é importante dizer que o Natal ortodoxo, ele culmina este ano, sobretudo, com o Dia de Santos Reis, né, que é uma tradição católica, e isso mobilizou o pensamento de muitas pessoas em torno da necessidade de suspensão de qualquer hostilidade nesse período, que é um período tão importante para os ortodoxos como para o Natal no dia 25 de dezembro para o católico e o Ramadão para o islamismo e outras coisas que conhecemos. Então, outras tradições, para ficar mais preciso. Então, David, eu acredito que a Ucrânia errou feio ao negar essa possibilidade de cessar fogo, porque
o tempo desse conflito já tem produzido uma série de mudanças na opinião pública, especialmente na Europa, e isso aprofunda ainda mais uma certa rejeição à preservação desse ambiente de guerra que tem sido mantido desde o dia 24 de fevereiro do ano passado em solo europeu através de NATO versus Rússia em solo ucraniano, como eu faço questão de frisar sempre nos meus comentários. Então, David, as hostilidades elas não cessam e quem perde com isso é a paz, não é? Porque a possibilidade de diálogo ela pode florescer a partir de um cessar-fogo, mas se não há essa condição de algumas horas cessarem as hostilidades, significa que os ânimos estão extremamente aflorados, o que nos permite concluir com tristeza que esse conflito ainda está muito distante de parar. Obrigado, Wellington. Francisco Pegado, o Canadá é um aliado da Ucrânia neste conflito e os Estados Unidos, também na pessoa do próprio presidente Joe Biden, já veio dizer que este cessar-fogo oferecido por Putin não passa de mais uma propaganda, ao passo que o secretário-geral da ONU, António Guterres, que esteve em Portugal numa cerimónia em que foi premiado, dizia que via com bons olhos a possibilidade de um cessar-fogo. Portanto, por um lado é quem tenta apoiar a aproximação e o fim das hostilidades, por outro lado, há quem também tenta atiçar o conflito. David, não tenho aqui a lista, mas um bom número de apoiantes, como disse, tal como o Canadá, os Estados Unidos, que apoiam a Ucrânia nesta guerra, dizem que esse é um momento que o Putin usou para poder redicionar as tropas. Na minha opinião, pode ser que sim, pode ser que não, mas seria um momento também para que o governo ucraniano pudesse sentar e pensar, refletir sobre a situação. Eu entendo que foi por causa da Igreja Ortodoxa. Lembrar que a Igreja Ortodoxa da Ucrânia já não responde à Igreja Ortodoxa na Rússia. Eu entendo uma questão religiosa. Eu entendo também que a Ucrânia pediu, o Papa Francisco pediu na altura do Natal Católico, que houvesse um cessar-fogo, e assim não aconteceu. Percebe isso, mas seria também um momento de reflexão. Talvez poderia ter sido até uma porta para as duas partes poderem sentar, porque eu digo sempre, essa guerra não vai terminar sem a Rússia sentar com a Ucrânia. Não tem como ter uma paz sem envolver a Rússia. Não importa que venha aos Estados Unidos, a Inglaterra, a Turquia, é necessário haver realmente uma possibilidade de conversa. Já vamos no primeiro ano que eu nunca acreditei que teríamos aqui sentado e a falarmos sobre a guerra, a chegar quase um ano. Sempre achei que as duas partes poderiam chegar a um cessar-fogo imediato, mas assim essa guerra não tem tempo de terminar. Enquanto a Ucrânia conseguir o apoio que tem recebido, vai continuar a fazer o que tem que ser feito, e a Rússia, enquanto se sentir intimidada, se permite usar esse termo, vai continuar também a tentar defender-se. Então, a única solução é a sua paz, e esse cessar-fogo seria, talvez, não seria a solução, mas um caminho viável para que realmente as duas partes pudessem sentar. Estou de acordo que foi uma oportunidade também, talvez esteja errado, uma oportunidade da Ucrânia a poder repensar esta guerra que já afeta a todos nós, mesmo não estando na Europa. Obrigado, Francisco Pegado. Professor Matias Pires, que leitura em termos diplomáticos se pode fazer desta troca de palavras? Portanto, por um lado, Vladimir Putin oferece essa trégua de 36 horas, por outro lado, a Ucrânia diz que só há conversações quando não houver qualquer soldado russo em solo ucraniano. António Guterres elogia o gesto e também já ouvimos as palavras do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, mas, por outro lado, a maior parte do Ocidente também diz que Putin está a fazer blefe e quer apenas ganhar fôlego para novos ataques. Bom, nós sabemos que num cenário de guerra, a desconfiança é muito acentuada e, portanto, temos que compreender as razões de um lado e do outro. Mas não podemos deixar naturalmente de saudar o gesto da Rússia. Entretanto, Zelensky, como esteve há muito pouco tempo em Washington,
onde foi pedir armas. Ele está entusiasmado, portanto, a fazer a guerra, de tal sorte que, se olharmos para as táticas da Ucrânia, durante boa parte do tempo, a Ucrânia estava a fazer manobras defensivas. Procurava resistir aos ataques russos. Mas, ultimamente, começamos a ver a Ucrânia a fazer movimentos ofensivos, a atacar zonas de ocupação russa, de tal sorte que, mesmo neste cessar-fogo, a Rússia acusou a Ucrânia de ter bombardeado Donetsk e outras zonas onde a Rússia se posiciona. É lamentável que assim seja, mas a nós não surpreende, porque o que é difícil é fazer a paz. Guerra é como destruir. Destruir é fácil, construir é sempre mais difícil. E agora que estamos a enfrentar essa guerra, há muita dificuldade de encontrar os caminhos mais assertivos para a paz. Entretanto, a Europa começa já a apresentar alguns sinais de saturação. Todos os indicadores econômicos na Europa Ocidental são alarmantes. E os Estados Unidos também, no meio disso tudo, procuram asfixiar a Rússia usando todos os meios, até aqueles que são ilegais. E quando digo meios ilegais, por exemplo, a quebra de um dos princípios sacrossantos do sistema internacional, que é a anarquia. Todo estudante de relações internacionais tem a obrigação de dominar o conceito da anarquia internacional, que não se confunde com o sentido da anarquia no dicionário, no vocabulário comum. Em relações internacionais, a anarquia é a ordem do sistema. Quando se quebra a anarquia, está-se a violar o sistema. Anarquia é o reconhecimento da igualdade soberana entre os Estados, ou seja, entre Estados soberanos não existe um poder superior entre eles. E quando os Estados Unidos procuram impor aos africanos uma lei, eu não sei se o Francisco e o Wellington hão de se recordar daquela lei contra as atividades malignas da Rússia em África, que é para punir todos os Estados africanos que queiram cooperar com a Rússia. Isto é um imperialismo a todos os títulos grave. Quando os Estados soberanos têm que se sujeitar a uma lei de um outro Estado, é o fim da picada. Felizmente, alguns Estados africanos já se manifestaram. A última cimeira da SADC, realizada em Kinshasa, no ano passado, aprovou uma resolução em que recomendava à União Africana a protestar junto do governo americano contra esta lei, que é completamente contrária aos princípios do direito internacional e que pode mesmo até remeter-nos para o quadro da época colonial. Portanto, são os vários cenários que esta guerra está a oferecer-nos, infelizmente, mas temos que ter fé que, estando no novo ano, podemos sempre ter luzes, ainda que tênues, mas somos humanos, somos otimistas, somos dotados de razão. Portanto, não há nada que não tenha fim. Vamos fazer fé que a diplomacia mundial há de trabalhar em prol da aproximação da Rússia e da Ucrânia. Ainda bem que a Rússia já faz essas concessões de decretar cessar-fogo, mas um cessar-fogo só é eficiente quando o sinal encontra acolhimento do outro lado. Se eu paro e sinto que estou a ser atacado, já não vou aceitar parar de ânimo leve. Portanto, são as pequenas notas que eu posso adicionar em relação
a este mais um diário do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Obrigado, professor. Vou voltar agora ao Francisco Pegado. Francisco, os Estados Unidos da América tiveram eleições intercalares em novembro último, cujo desfecho aconteceu no dia 6 de dezembro, por conta dos estados que ainda tiveram eleições, mas ainda não há um desfecho, passa a redundância, sobre as eleições. Tudo porque os republicanos que conseguiram maioria no Congresso, portanto na Câmara dos Representantes, não conseguem eleger um chefe da Câmara, portanto, aquele que deveria ser o substituto de Nancy Pelosi. O nome mais cotado é Kevin McCarthy, mas que uma ala mais conservadora dos republicanos teima em não eleger. Foram feitas 11 sessões de votação e o nome do homem não passou por diferença muito mínima, mas não conseguiu ainda chegar até este sábado, pelo menos, aos números que lhe podem garantir este cargo. Ele também diz que não desiste e depois apareceram mais 2 nomes conservadores, portanto, entre os quais Donald Trump, que na última votação teve apenas 6 votos. David, é histórico para os americanos. Em mais de 160 anos nunca aconteceu o que tem acontecido agora. Infelizmente, a Câmara está parada enquanto não conseguir chegar-se a um líder, porque é importante esta pessoa que vai dirigir, é que dita a ordem das agendas, o que é que tem que ser debatido, qual é mais importante, menos importante. Então é necessário que haja realmente essa eleição. Infelizmente, tem uma ala mais conservadora dentro do próprio partido, é aquilo que a gente diz, o feitiço vira contra o feiticeiro, nesse caso, que não quer a sua eleição. Lembrar que o McCarthy já teve em várias polêmicas, uma das quais foi um dos apoiantes de Donald Trump, e depois disse que o partido tinha que caminhar fora da sombra de Donald Trump. Isso está a custar, porque a maior parte das pessoas que estão contra ele continuam até hoje a apoiar Donald Trump, continuam a dizer que aconteceu em janeiro foi simplesmente uma visita de pessoas, cultural, e querem vender aquela imagem, nada aconteceu. Se acontecesse com o continente africano seria, oh meu Deus. Então tem esse problema, mas o McCarthy não disse que não vai desistir, mas já começou a fazer umas concessões para que realmente consiga então ser eleito, porque ele tinha os seus pontos e agora decidiu diminuir algumas das ideias para que a outra ala, que realmente essa ala não votar a favor dele, não será o líder. Então as concessões já começaram e vamos para a 10ª, ou eles vão para a 12ª votação e veremos o que irá acontecer. Isso mostra o quão dividido está o próprio partido, o quão dividido está a política norte-americana, e seria um exemplo para os democratas ver também como é que as coisas funcionam. Então esse é o meu parecer. Wellington, passo agora para si. Os republicanos não conseguem eleger um presidente para a Câmara dos Representantes. Portanto, depois da frustração de não ter conseguido realizar a onda vermelha nas intercalares, há agora esta dificuldade cuja figura de Donald Trump continua a ser, primeiro, criou esse divisionismo entre os americanos, agora esse divisionismo no seio do próprio partido. Não vejo dessa forma, David. Vejo que a democracia norte-americana precisa ser revisada, o bipartidarismo nos Estados Unidos da América já não funciona, o financiamento privado, ele abandona o interesse público e os políticos estão em células partidárias, mas não preenchem nenhuma ideologia partidária, preenchem interesses de grupos e interesses alheios aos interesses do povo. Um parlamento como os Estados Unidos da América, estagnado, parado, sem conseguir eleger, significa que o povo perdeu. O povo norte-americano perdeu para o 1% que patrocina, que comanda a política dos Estados Unidos da América. Donald Trump, mais uma vez, comete um equívoco enorme ao se alinhar com esse tipo de estagnação política do país, ao orientar o voto contrário aos interesses do próprio partido. Mas é apenas falta de habilidade política, falta de visão de um verdadeiro estadista. Nunca defendi o Donald Trump como estadista, mas não posso aqui dizer que ele é o culpado por isso. A grande culpa é a estrutura por detrás de tudo isso, David. Então, eu acredito que somente com o surgimento de novos partidos nos Estados Unidos da América e com uma certa regulação do financiamento das campanhas, esse tipo de problema deixará de existir. O Wellington considera que o sistema político norte-americano, aqui falamos do sistema da política interna, portanto, está falido. Está falido e esse nível de
disputa que beira a tentativa de mortes entre os concorrentes, que deixam de ser adversários e passam a ser inimigos, já é um indício de que já não há controle nenhum sobre a questão da democracia. Obrigado, Wellington. Professor Matias, Estados Unidos da América, portanto, com um sistema político muito próprio, cuja maior diferença é justamente a forma de eleição do presidente, bastante complexo, e também a forma de eleição do poder legislativo, portanto, daí que hajam eleições a cada 2 anos, as presidenciais e depois as intercalares, portanto, uma de 4, outra de 4, mas em fases diferentes. E agora, passados um mês depois, não se consegue eleger um presidente para a Câmara dos Representantes. Bom, este impasse que se verifica na Câmara dos Representantes, de alguma forma, reforça o poder dos democratas e fragiliza o Partido Republicano. Infelizmente, o Partido Republicano foi a votos, de alguma forma, dividido, apesar do voto popular ter dado essa maioria, porque há aqueles que não se reviram no mandato de Trump e manifestaram isso publicamente, mas há uma ala que ainda apoia Trump e a consequência desta luta de grupos no seio do Partido Republicano está a trazer esse bloqueio no órgão legislativo, a Câmara dos Representantes. Nancy Pelosi, como uma boa democrata, considerando que perdeu maioria na Câmara, demitiu-se, colocando o lugar à disposição do partido que tinha maioria na Câmara. Infelizmente, o Partido Republicano tem dificuldade de encontrar um speaker. O que acontece? Este McCarthy, em condições normais, não deveria se sujeitar a este estresse. 11 vezes proposto, não passa. O que ele deve fazer para preservar o seu capital político é desistir. Ele não pode insistir, porque isso causa também lesões políticas. Já que em 11 eleições, 11 rondas, portanto, não venceu, ele deve retirar-se. E também este assunto não pode ser tratado só ao nível da Câmara dos Representantes. Este assunto até não é da Câmara dos Representantes. Este assunto resolve-se ao nível da liderança política do Partido Republicano. É preciso haver negociações nos corredores do partido para realizar essa eleição internamente, se for o caso, e quando forem à Câmara, vão apenas fazer o ato legitimador. Isto iria salvaguardar a imagem e o desgaste do partido junto da opinião pública e também dos eleitores, que não elegeram os representantes para este infanticídio, se assim me permite. Portanto, vamos aguardar qual será o desfecho. A política americana, às vezes, tem estes momentos de alguma, sei lá, vou dizer mesmo, algum teatro. Por isso é que num dos nossos programas eu dizia que havia um pequeno Trump em cada americano. Portanto, há um lado excêntrico na psicologia americana que, por vezes, leva-nos a esse tipo de situações que nós esperamos que eles consigam ultrapassar o mais rápido possível. Obrigado, professor. Vou voltar agora para o Wellington. Wellington Calazans, estamos então a terminar a primeira semana do ano, que começou
com aquela que foi a tomada de posse de Luiz Inácio Lula da Silva, que, tal como havia prometido na sua campanha, já começou a implementar várias reformas, sobretudo por uma maior inclusão, e diz ele que vai governar para os 215 milhões de brasileiros. Portanto, uma cerimónia com vários momentos particulares, desde logo pela ausência do anterior poder, que não se fez presente, e sem qualquer protocolo formal, e, sobretudo, por, no mesmo dia da tomada de posse, ter começado a assinar vários decretos que revogavam algumas medidas de Jair Bolsonaro. Exatamente isso, David. Sobre os decretos, eu comentei aqui na televisão pública de Angola, no canal de notícias, no programa Hora 10, que é uma prática comum quando um presidente assume no Brasil, ele revoga alguns decretos e mantém outros, ou até renova outros que já foram deixados. Porque o Brasil é um presidencialismo, mas também o Parlamento do Brasil, ele exerce uma força muito grande. Então, em alguns momentos, o presidente da República passa a emitir decretos para facilitar a gestão do seu mandato. Então, é normal que esse tipo de procedimento seja tomado. Sobre os ministérios que foram criados por Lula e as promessas de inclusão e também de respeito a povos indígenas e outras pautas, eu posso assegurar a você que eu estava no Brasil nesse período, né? E eu vejo isso muito mais como uma tentativa de atender demandas da sua base eleitoral do que um resultado prático imediato. Porque o sucesso de Lula no governo será única e exclusivamente se ele conseguir resgatar o emprego e minimizar o impacto econômico na vida do povo brasileiro. Se ele conseguir isso, ele vai conseguir articular todas as outras iniciativas que ele toma e que parecem até um pouco distante da agenda brasileira e que nós chamamos lá de moda ocidental. E se ele não conseguir, dificilmente ele terá paz nas casas parlamentares, onde ele tem minoria, e a pressão popular pode ser realmente muito grande. Então, a torcida aqui, como brasileiro e, sobretudo, como alguém que defende a estabilidade do Brasil e de outros países, que o Lula tenha sucesso no seu desafio de comandar o país por mais 4 anos, mas sobre tudo isso que tem sido noticiado, para mim, pauta secundária, caso a economia não funcione. David. Wellington, justamente neste tópico da economia, o cenário internacional não é muito favorável e vimos nesta semana a própria presidenta do FMI a apontar para um 2023 dantesco. De que forma é que Lula poderá cumprir com aquilo que prometeu? Como é que vai combater o desemprego, gerar renda, riqueza, quando o Brasil precisa também transacionar com o mundo e o mundo não está de boa saúde financeira? Mas, para a sorte do Brasil, o Brasil hoje é o principal produtor de alimentos do planeta. E isso vai fazer com que o Brasil seja uma espécie de motor de fornecimento de alimentos quando o mundo vive uma crise alimentar sem precedentes. O Brasil também tem commodities diversos que são de interesse de diferentes regiões do planeta nessa crise energética. Então, eu acredito que se Lula souber gerir esses recursos, ele terá como fazer da pauta econômica internacional algo que possa produzir resultados imediatos nas questões internas que eu mencionei há pouco. Obrigado, Wellington. Francisco Pegado, como é que encara este desafio de Lula da Silva, que volta ao poder no Brasil? Portanto, como disse o Wellington, sem maioria, teve que fazer umas articulações para ver se consegue ter maior equilíbrio e menos pressão social. Este governo com 37 ministros, que inclui, por exemplo, uma base aliada de pelo menos 9 partidos. Desde logo, o seu próprio vice-presidente já foi um rival político de Lula. Olha, o Wellington já disse quase tudo que eu queria até acrescentar. Acima de tudo será a economia. O Lula fez 30 promessas que passam desde a diversidade no seu ministério, na sua gestão, a criação de novos ministérios, olhar para o meio ambiente e outras causas, mas acima de tudo será mesmo a economia que vai mover o mundo. O grande problema que o mundo agora atravessa, que as pessoas estão preocupadas, é a economia, não são as palavras bonitas. O Lula é conhecido, eu não sou brasileiro, mas o mundo conhece o Lula como um bom negociador. Ele vai conseguir dar a volta, fazer concessões para que consiga então
fazer com que as outras partes sejam satisfeitas, só ver como o governo foi formado. E ele também prometeu que em 2026 não irá concorrer às eleições. Tem tudo para dar certo? Sim, tem. Vai ser difícil? Sim. A situação que o mundo vive será difícil, mas eu espero que realmente o povo brasileiro consiga, então, também unir-se. O povo brasileiro também está dividido nessas questões. Não falamos dos Estados Unidos, o Brasil também está dividido em termos dos que apoiam Lula, que apoiam Bolsonaro. Espero que realmente que não seja um tempo mais para brigas. As eleições já passaram, agora é ver o país caminhar para frente. Obrigado, Francisco. O professor Matias Pires, o Francisco lembrava aqui dessa questão desta divisão dos brasileiros, justamente uma situação semelhante àquela que Donald Trump gerou nos Estados Unidos da América, e desde logo o facto de Jair Bolsonaro ter inclusive viajado para o exterior na data do empossamento do seu sucessor. Esta saída de Bolsonaro é uma marca muito negativa na democracia brasileira, é consequência mesmo na própria cerimônia de posse. Para quem entende da ciência, de protocolo e cerimonial de Estado, a cerimônia de investidura do presidente Lula não foi boa cerimônia. Houve muita atrapalhada, parecia até como se fosse posse de um poder resultante de um golpe ou de uma revolução, porque o aparelho de Estado que deveria trabalhar nos procedimentos é o aparelho de Bolsonaro que boicotou, digamos assim, a posse do presidente Lula, apesar de ter havido a equipa de transição que foi liderada pelo ora empossado vice-presidente Alckmin. E eu vou só dar pequenos exemplos. Penso que vimos todos os empurrões na sala do Senado. O próprio Lula mal conseguia caminhar para tomar o assento. Os convidados cercados de forma asfixiante, sem cumprir nenhuma regra de precedência. Depois deu-se muito poder à senhora Janja da Silva, que é a primeira-dama, a esposa de Lula. Funções de Estado foram desempenhadas por ela, a ponto de, por exemplo, ela ter dito que não queria as 21 salvas de canhão, que é um ritual quase obrigatório. Ele passa a ser comandante-chefe das Forças Armadas. Enfim, são uma série de práticas que não estão alinhadas com aquilo que o Rio Branco costuma ensinar nas aulas de protocolo e cerimonial para esse tipo de eventos. Mas indo concretamente à questão da divisão, está por demais evidente nos números da segunda volta das eleições e a forma como reagiram os bolsonaristas. Para além disso, há também uma certa fragilidade de Lula, tendo em conta o facto de ser um governo de coligação, e ele coliga-se desde o vice-presidente e outras chapas, sobretudo com partidos de centro-direita, e isso de alguma forma condiciona a ação de Lula. O governo é muito obeso, por isso mesmo, os governos de coligação tendem a repartir muitas pastas para acomodar interesses. Espero que seja possível gerir este governo neste formato. Francisco exaltou as qualidades de negociador de Lula. Vamos aguardar que ele faça esse equilíbrio. Quanto à questão que o David colocou da crise mundial, eu penso que o Wellington esteve muito bem, porque o Brasil não interfere diretamente no conflito e esta condição de estar resguardado dá-lhe margem para beneficiar do conflito, porque produz quer ao nível de produtos agrícolas, como também ao nível da produção animal, é dos maiores produtores mundiais, também produz fertilizantes, produz cereais, também produz energia, e, portanto, também aí tem uma palavra a dizer. E em termos da ligação com as zonas mais quentes, digamos assim, em termos da abordagem do conflito, o principal parceiro econômico do Brasil é a China.
faço lembrar os telespectadores que a Academia Diplomática Venâncio de Moura promoveu uma mesa redonda no passado dia 22 de dezembro, que discutiu a política externa de Lula. Nessa ocasião, tivemos em Angola 2 experimentados professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor André da Silva e Eduardo Felipe, que de forma detalhada trouxeram uns indicadores econômicos do Brasil e ficou evidente que, por exemplo, Rússia e a Índia têm uma relação econômica com o Brasil muito residual. E mesmo em termos de viagens de Lula, estes países não estão no primeiro roteiro. Lula pretende ir à Argentina, aos Estados Unidos, à China e a Portugal. Pelo menos esses são os primeiros países que pretende visitar, de modo que vamos aguardar. Penso que Lula tem, no fundo, 2 desafios. Por um lado, mostrar trabalho e, por outro, ir preparando o seu sucessor, porque não há muito tempo, 4 anos passam rápido e então Haddad, estando na Fazenda, tem esta grande oportunidade de mostrar serviço e sempre que Lula puder colher louros deste exercício, ele estará a recuperar para um potencial sucessor de Lula no próximo governo. Obrigado, professor. Vou voltar para o Wellington para mais uma chega quanto a este assunto. O Wellington, o professor lembrou aqui desta relação de Lula, de Silva, do Brasil de Lula com a China. E aqui vamos rebuscar a questão dos BRICS, que muito provavelmente vão também ressurgir e se reafirmar no cenário internacional. Já ouvimos Lula da Silva fazer declarações públicas a criticar a forma de atuação do G20, do G7 e do próprio funcionamento do sistema das Nações Unidas. Estamos diante de um Lula, de uma figura que neste seu retorno à política mundial ativa, que vai também ser uma figura de equilíbrios para os atuais conflitos internacionais. Por exemplo, sabemos que já falou com Zelensky e também já falou com Putin. Eu posso garantir a você, David, que essa preocupação de Lula é muito mais com a questão da soberania brasileira, que está sob ameaça. Porque existem muitos discursos lindos em torno da floresta amazônica, mas ninguém está preocupado com árvore ali não. Está todo mundo preocupado com uma série de riquezas que a Amazônia possui. Por isso, Lula sabe que somente através dos BRICS ele vai encontrar a lealdade necessária para a preservação da soberania popular brasileira e também da soberania territorial. E eu aposto também, para além dos BRICS, que uma reaproximação com o continente africano deverá ser necessariamente feita para que o Brasil possa, através de uma troca justa, fortalecer os interesses dos países africanos e do Brasil, como vinha sendo tentado no primeiro mandato e no segundo mandato de Lula. Então, esperamos que isso seja repetido, só que agora com muito mais objetividade. Obrigado, Wellington, então, por essa chega. E nesta reaproximação com o continente africano, lembrar aqui que vários líderes africanos também estiveram presentes na posse de Luiz Inácio Lula da Silva no passado dia 1 de janeiro, entre os quais, pelo menos, 3 dos PALOP, nomeadamente Angola, Cabo Verde e também a Guiné-Bissau, nesta reaproximação, então, do Brasil com o continente africano. Estamos mesmo no final do nosso programa. Wellington, é por isso que vou começar agora para nos deixar as suas notas positivas ou negativas desta primeira semana do ano de 2023. Positiva, David, eu quero dizer que a virada de um ano, a passagem de um ano velho para um ano novo, ela é impressionante como o ser humano tem em si esse desejo de ver a coisa melhorar. Então, é preciso preservarmos esse espírito que começa no Natal e culmina com a entrada de um ano novo, para que possamos construir um mundo melhor, porque é papel de todos nós e de cada um de nós. Eu acredito que seja esse o meu único ponto, porque quero deixar um aspecto positivo nesse primeiro programa do ano, acreditando que possamos juntos transformar o mundo para melhor. Muito obrigado, Wellington. Francisco Pegado, as suas notas finais por um ponto positivo ou negativo deste início de ano. O positivo, o Canadá venceu em junho em hóquei de gelo a República Checa depois de um jogo muito difícil
Canadá é campeão júnior de hockey. A taça voltou, regressou ao Canadá e nós aqui somos os melhores do mundo em termos dos mais novos. Isso é o meu positivo que eu tenho que realçar. Também tem um serviço de utilidade pública. Os farmacêuticos da província de Ontário estão autorizados a prescrever agora medicamentos a mais de 13 doenças, porque aqui no Canadá, em Ontário, na província de Ontário, e no Canadá de uma forma geral, uma parte dos medicamentos que tu precisa consultar o teu médico de família e ir para o hospital. Os hospitais, desde a Covid, estão com uma enchente e muita falta de funcionários. Muitas pessoas estão a abandonar os hospitais, trabalhadores, por falta do salário muito pouco, estão a ir por outros mercados, como a Europa e os Estados Unidos da América. Os outros para a questão de estresse. E então, para diminuir o tempo de espera nos hospitais e nos médicos de famílias, o governo de Ontário deixou com que os farmacêuticos da província de Ontário pudessem prescrever tratar algumas doenças sem consultar, sem necessariamente ir para hospitais. Então, essa é uma das coisas. E termino com uma coisa boa e má ao mesmo tempo, um final feliz. É um dos maiores hospitais pediátricos do mundo, que é o St. Kitts Hospital, na cidade de Toronto, foi atacado pelos hackers. Durante mais de quase um dia inteiro, não se podia atender telefones, não se podia se marcar consultas, e as cirurgias foram adiadas. Só que aconteceu o final feliz. Qual é o final feliz? Os hackers notaram que era um hospital de crianças pediátricos, pediram desculpa, mandaram uma carta, dizer que não sabiam, que a associação dele vai punir a tal dita pessoa que fez esse trabalho, e devolveram as chaves todas do hospital. Está em 96% aberto e voltou à normalidade. Não sei se é bom ou negativo, mas é uma história má, com final feliz. Ainda tiveram a amabilidade de pedir desculpa às crianças. Uma brincadeira de muito mau gosto. Sim, sim. Professor Matias Pires, as suas notas finais aqui no nosso primeiro programa do ano. Bom, não posso ter negativo de uma semana e de um ano que está só a começar. O meu negativo vai ser tanto do ano passado, ano 2022, e quero referir-me aos conflitos havidos nessa altura, o conflito da Ucrânia, que ainda continua, o leste da RDC, a Somália, aquele nosso país, irmão, amigo, que enfrenta a instabilidade há muitos anos, os vários golpes de Estados havidos no nosso continente. Portanto, estes conflitos, para mim, constituíram o negativo do ano passado. Quanto ao positivo, eu quero olhar para o Dia da Cultura Nacional, que se comemora amanhã, 8 de janeiro, porque a cultura fortalece a nação, a cultura é a alma dos povos. Eu valorizo muito a cultura e uma outra nota associada também à cultura, Angola realiza há já alguns anos a Bienal de Luanda para a Cultura de Paz, e este mês de janeiro, graças ao bom exemplo de Angola, pela primeira vez, no dia 31 deste mês, a África vai assinalar o Dia Africano de Paz e Reconciliação, data esta aprovada na Cimeira Extraordinária de Malabo, graças, portanto, ao exemplo de Angola, que comemora um feriado que é da paz e reconciliação a 4 de abril. Faço lembrar os telespectadores que, nessa ocasião, o presidente de Angola, o presidente João Lourenço, foi eleito campeão de África para a paz e reconciliação. E, por isso mesmo, convoco os telespectadores a meditarem neste mês de janeiro em prol dos valores da paz e da reconciliação, que possam, portanto, guiar o nosso comportamento, a nossa maneira de agir e de ser ao longo deste ano 2023. Obrigado, professor Matias Pires. A ambos quero agradecer pela participação, mais uma aqui na Conexão Angola e, portanto, a primeira do ano de 2023 que acaba de iniciar. O professor Matias Pires esteve conectado a nós a partir de outro ponto, de Luanda, a capital de Angola. O Francisco Pegado esteve a falar-nos a partir de Toronto, no Canadá, e o Wellington Calazans, que esteve a falar-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. Aos três, muito obrigado. Continuação de bom início de ano. Boa noite. Boa noite. Realmente, boa noite.
Quanto a si, caro telespectador, também agradecemos a preferência da sua audiência aqui na sua TP Notícias. Tivemos até há instantes a acompanhar o Conexão Angola, o programa de análise e comentário à atualidade internacional. Pedimos que se mantenha em companhia da TP Notícias para que, então, se mantenha informado sobre os assuntos que dominam o mundo. Já sabe que a nossa abordagem aqui é aberta e sincera. Nós queremos ajudá-lo a si e aos seus a criarem suas próprias opiniões sobre os assuntos que dominam o mundo. Boa noite, até a próxima semana.